Fala, galera dos Beatles! Quem era o líder dos Beatles? Os Beatles tinham um líder? Vamos falar sobre isso hoje. Roda a vinheta. Bom, eu tô aqui de terno, né? Ou tô preparado para o trabalho. É o tempo que tem, gente. A gente vai gravando, pelo menos eu tô bem apresentado para vocês. Bom, uns dias para trás eu tava conversando com um amigo no WhatsApp e ele me perguntou, seu Patrick, quem que era o líder dos Beatles? Os Beatles tinham um líder? Eu logo respondi, claro que tinha o Brian Epstein. Mas ele falou assim, não, o Brian era um empresário, mas entre os quatro, quem que era o líder? E eu fiquei muito na dúvida. Eu falei logo o Brian porque o Brian ele tinha o poder de tudo ali nos Beatles. Ele decidia os shows, ele decidia a roupa, ele decidia o jeito dos Beatles se comportarem no palco e tal. Ele preocupava além da parte musical com a parte pessoal também dos Beatles. Mas entre os quatro, a gente tem que começar falando, claro, do John Lennon. Porque o John Lennon criou a banda. John Lennon era o responsável no finalzinho dos anos 50 ali de colocar os Beatles para cima. John Lennon era muito animado. Quando ele tinha uma coisa na cabeça, ele conseguia fazer com que todo mundo comprasse a ideia dele e ele era fazer esse papel, meio que de colocar o pessoal para cima e falar, não, isso vai ser bom. Tanto que chegou uma época que a banda chamava Johnny and the Boondocks, né? Então o John Lennon era a principal figura da banda. Porém, a gente pode notar que quando os Beatles começaram a sair de uma banda cover e virar uma banda profissional com músicas autorais, a gente vê a ascensão do Paul McCartney. E vocês podem reparar que nos shows dos anos 60, dos 64 até 64 por aí, o Paul ele tinha meio que o domínio da banda no palco. Ele era responsável por apresentar as canções na maioria das vezes. No próprio show do Ed Sullivan, ele foi a figura central da banda, né, nessa apresentação, talvez na apresentação mais famosa dos Beatles. E o Paul, ele meio que se tornou o líder mais de fato a partir dos anos de 66, 67, porque até então o John Lennon ele conseguia, se não nos palcos, nos discos, ter mais participações. O Paul só foi ter mais canções cantadas nos discos que o John no Sgt. Peppers. E a gente pode ver, a gente racha, né? Da partir do Sgt. Peppers até o Let It Be, ou Abbey Road, o Paul é a figura central da banda, é o principal vocalista da banda. Do Sgt. Peppers para trás era o John Lennon. E é meio que isso. Os Beatles, a gente tem que entender o seguinte: ele não era uma banda de um vocalista só. Então, quando a gente vê os Stones, a gente vê claramente a figura principal, o Mick Jagger. Quando a gente vê o U2, a gente vê claramente a figura principal, o Bono, o Queen, o Fred Mercury, e por aí vai. Os Beatles era diferente. A gente pode falar de dois aspectos. Primeiro, no livro As Canções dos Beatles, que é muito bom, que fala as histórias de várias canções, tem uma parte que o autor fala que nos primeiros contratos dos Beatles, John Lennon assinava como líder. Já na biografia de Philip Norman, ele claramente diz que o Paul era o líder da banda e não o John. E aí eu deixo para vocês, né? Quem vocês acham que era o líder dos Beatles? John Lennon ou Paul McCartney? Eu penso assim, ó, vamos deixar claro. A gente pode comparar os Beatles à Inglaterra. A gente pode colocar o John Lennon como a rainha da Inglaterra, né? E o Paul McCartney o primeiro-ministro. Por que o John Lennon, a rainha? Porque ele é o fundador da banda, ele seria o coração dos Beatles, John Lennon. A cabeça dos Beatles seria o Paul McCartney, o primeiro-ministro, o cara que manda nas leis, o cara que escolhe, essa obra vai ser aqui, a capa do álbum branco, a capa do Sgt. Peppers e por aí vai. Então, o meu modo de entender, quem foi mais líder pré-Beatles? Com certeza John Lennon. Quem foi mais líder nos Beatles, como banda Beatles mesmo, profissional, os quatro, John, Paul, George e Ringo? Paul McCartney. Mas no geral todo, com certeza Brian Epstein comandava e comandava muito bem a maior banda de todos os tempos. Bom, é isso. Galera, se inscreva no canal, deixe seu like. Valeu!